Shalom, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Mais um salmo, o Salmo 137. O significado do Salmo 137. Ele trata de um lamento do autor sobre a situação dos israelitas exilados. Portanto, é um salmo imprecatório que expressa um forte amor por Sião e um forte ódio pelos inimigos de Israel. Mas a referência histórica implícita deste salmo convida a uma especifica, especificidade narrativa. Ele claramente vem da comunidade exilada da Babilônia, após a destruição em 587 a.C. A mesma comunidade refletida nos fatos de Jeremias e Ezequiel. O Salmo, reflete a necessidade daqueles que foram movidos à força pelas políticas imperiais babilônicas de realocação e ainda assim se agarram à sua memória e a esperança de voltar para casa com uma paixão inabalável. O escritor relatou que ele e seus companheiros exilados choraram pela destruição de Sião. Enquanto pensavam nisso, na distante Babilônia. As águas da Babilônia eram Eufrates e seus canais. Mesmo que sua situação fosse agradável, os exilados choravam enquanto lembravam saudosamente de Sião. Então eles não podiam cantar sobre Sião, nem mesmo quando seus vizinhos babilônicos os encorajavam a cantar músicas sobre a sua terra natal. Assim, o Salmo também expressa amor por Jerusalém e ódio pelos inimigos de Israel. A razão pela qual os israelitas amavam Jerusalém era que ela era local de suas festividades, dos seus festivais anuais, que eram principalmente ocasiões alegres de louvor e comunhão. Então, o poeta prometeu se lembrar de Jerusalém para sempre e amaldiçoou a si mesmo se alguma vez esquecesse a cidade que havia sido cenário de tanto culto alegre no passado. Ele também pediu a Deus que lembrasse dos destruidores de Jerusalém e amaldiçoou aqueles que incentivaram os babilônicos. O salmo termina com uma oração para que os babilônicos experimentem uma destruição semelhante à que eles infligiram aos israelitas. Evidentemente, durante a destruição de Jerusalém, os soldados babilônicos mataram impiedosamente crianças judias. A partir do ponto de vista dos vitoriosos sobre a Babilônia, os persas, a queda da Babilônia seria uma bênção. O Salmo 137 é um salmo poderoso e emocional que reflete a dor, a saudade, o amor e o ódio dos israelitas exilados. Ele nos lembra que é sempre apropriado pedir a Deus que permaneça fiel às suas promessas e que, mesmo nas dificuldades, podemos confiar em Deus para nos sustentar. O Salmo 137 é uma expressão poética de dor e de saudade dos exilados judeus em relação à sua terra natal, Jerusalém, que foi destruída pelos babilônios. O poema apresenta um forte contraste entre o amor pela cidade santa e o ódio pelos seus inimigos. O Salmo 137 é considerado um salmo imprecatório que invoca multidões contra aqueles que causaram sofrimento ao povo de Deus. Embora possa ser difícil para alguns leitores modernos entender a intensidade
dessas emoções, o Salmo 137 continua sendo uma fonte de consolo e inspiração para muitos crentes que enfrentaram a dor da perda e da separação. Além disso, o Salmo destaca a importância da fé em Deus como fonte de esperança e consolo, mesmo em momentos de grande tribulação. Então, louvado seja Deus por mais um salmo que dá consolo àqueles que estão sofrendo perdas, que são perseguidos, que perderam, que o inimigo conseguiu trazer coisas terríveis sobre as suas vidas. Então, esse salmo traz consolo para todos esses que estão passando em situações semelhantes aos israelitas quando foram para o cativeiro babilônico. Muitos de nós temos muitas coisas para estarmos falando semelhante a esse salmo. Quantos ficaram cativos do inimigo? Quantos ficaram com dificuldade de ter uma Bíblia nas mãos? Que esse é o nosso tesouro, um livro que o Senhor deixou escrito e entregue nas campinas de Moabe por Moisés a Josué, para que o povo não se esquecesse do seu Deus, para que mantivesse a sua fé. Então, se temos perdas, temos dificuldades, assim como o salmista comenta aqui, é doloroso e a gente não pode fazer o mal ao inimigo, temos só que orar. Então, estejamos pedindo ao Senhor para libertá-los, porque o nosso principal inimigo, hoje nós sabemos que é Satanás. E por isso, se é um esposo que está trazendo perdas, trazendo situações dolorosas, não é ele, é Satanás. Então, odeie a Satanás e ame seu esposo. Seja amigo, não inimigo dele, pelo fato de que o Senhor diz que uma aliança, mesmo sendo boa ou má, não deve ser desfeita. A aliança tem que permanecer. O Senhor diz através de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 15, e também fala lá, nós já estudamos isso no Pentateuco, quando vimos a aliança que Josué fez e que com os gibeonitas, e que Deus não permitiu que ele desfizesse, mesmo Josué tendo sido enganado na aliança. Então, vamos estar sempre consolados pelo Espírito Santo, pedindo a Deus para libertar as pessoas que estão lhe perseguindo, pode ser um marido, pode ser uma esposa, que são perseguições piores que se pode ter quando se trata de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, pessoas que são importantes para nós. Se são perseguidos assim, essa é a pior perda, você ter como inimigo uma pessoa que você ama e que hoje é sua inimiga ou seu inimigo. E, consequentemente, geralmente são pessoas da família. Então, para você, para qualquer um que tiver uma perda dessa, não fique desesperado, pegue o Salmo 137 e acompanhe o sentimento do salmista e prossiga como ele aconselha, como ele fala. Não fique pensando que alguma perda nas nossas vidas, que o Senhor permite, vai ser para sempre. O Senhor restitui duplicadamente, como ele fez com Jó. Se temos perdas, se temos inimigos, se for esposo, seja esposa, seja filho, seja que estiver sendo nossos inimigos, como Davi teve o seu próprio inimigo, seu filho como próprio inimigo, são perdas incalculáveis. A pessoa perdeu o amor de um filho, perdeu o amor de uma esposa, perdeu o amor de um esposo, de um pai, de uma mãe. É uma perda incalculável. Mas não se esqueça, seu inimigo não são essas pessoas. Seu inimigo é Satanás, ele que veio para matar, roubar e destruir. Então, confie em Deus e esteja sendo usado para mandar Satanás embora dessa vida que fez dessa pessoa sua inimiga. Mandar Satanás sair da vida dessa pessoa que se tornou sua inimiga por causa dele. Então, manda ele embora e acolhe a pessoa. Você tem o Espírito Santo, tem a palavra para isso. O Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Você sabe muito bem a palavra que pode ser usada para você mandar embora o inimigo da vida dessa pessoa, porque Deus deixou a palavra para isso.
Então, você pega a palavra e diz para a pessoa ficar livre no nome de Jesus. Graças a Deus por mais um salmo, o Salmo 137. Então, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.